Você já parou para pensar que onde você mora existem histórias estranhas e até mesmo assustadoras? Eu sou o Gabriel, esse é o Felipe e sejam bem-vindos ao Albuquerque Brothers. Foi durante o século XIV que aconteceu em Portugal uma clássica história, digna de ser imortalizada por Shakespeare, pois trata-se de um Romeu e Julieta lusitano. Pedro era o filho do rei de Portugal, herdeiro do trono, e Inês era uma aia que vem acompanhando a princesa espanhola Constança Manuel, futura esposa de Pedro. Mas por acidente do destino, Pedro I e Inês de Castro acabaram se apaixonando e iniciando um romance, dando início, sim, a um grande drama político. O rei não teve outra alternativa a não ser mandar exilar Inês do castelo de Albuquerque. E não era meu castelo. Mas apesar da distância entre o casal, o amor entre eles não se desfez. Algum tempo depois, Constança faleceu durante o parto. E então, viúvo, Pedro fez com que Inês regressasse e foi viver com ela na Quinta das Lágrimas, em Coimbra, causando um grande escândalo na corte. Juntos, Inês e Pedro tiveram 4 filhos, que só agravava a situação política e o desagrado popular. O pai de Pedro tentou de diversas maneiras separar o casal, tentou inclusive arrumar um novo casamento para o príncipe, que recusou veemente. Então, pressionado pela corte, o rei Dom Afonso IX manda que executem Inês de Castro, para dar o fim ao problema de uma vez por todas. Foi durante uma viagem de caça de Pedro que o assassinato aconteceu. Reza a lenda que foram lágrimas derramadas por Inês durante a sua morte, que deram origem à fonte dos amores, localizada nos fundos da Quinta das Lágrimas, e a todas as lendas que envolvem essa história. Évora é uma cidade que, além de muito bem preservada, possui no centro histórico diversos pontos de interesse. Entre monumentos e igrejas, a Capela dos Ossos destaca-se como um dos locais mais visitados da cidade. Pode-se dizer que, por ser um local tão singular, desperta a curiosidade de muitos. O que torna a capela única é o fato de ter paredes e pilares revestidos com ossos e crânios humanos. Estima-se que o local abrigue ossos de mais de 5.000 monges. Além dessa decoração, as abóbadas da Capela dos Ossos são pintadas com motivos relacionados com a morte. Pode parecer assustador, mas o de fato que é mais assustador é o que diz na porta da entrada: nossos ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. No entanto, o objetivo dos que construíram o local não era assustar as pessoas. Mas cá entre nós, uma frase dessa na entrada de uma capela, realmente sim, é bem assustadora. Estes espaços eram estratégicos e alguns já pretendiam utilizá-los para outros fins. Diante deste cenário, os monges franciscanos da época encontraram uma solução que pretendia não só resolver o problema, mas também transmitir uma mensagem. A ideia era também passar uma fragilidade da vida e transitoriedade do mundo material, pontos relacionados até com a celebração da morte, típica da época barroca que se vivia. Este movimento ganhou mais força no sul do país, onde existem inclusive outras capelas de ossos, como em Faro, Campo Maior e Monforte. Mais do que fantasma, dizem que em Mafra, que estranhos seres habitam os calabouços do convento. Há quem fale numas ratazanas mutantes, imune a qualquer tipo de desinfestação. Outros alegam que são espíritos dos antigos obreiros e trabalhadores que ali padeceram, devido às condições precárias de trabalho, que ainda hoje assombram o local. A lenda diz que ratos gigantes habitam nos subterrâneos do convento de Mafra, e que durante a noite eles saem para comer tudo aquilo que podem apanhar, assim como cães e gatos, e afirmam também que até algumas pessoas. Será que é verdade? Existe também uma lenda que túneis ligam o convento até Ericeira, a cerca de 10 quilômetros de distância, pelo qual partiu para o exílio o último rei português, Manuel II, a 5 de outubro de 1910, depois de proclamada a República. Túneis esses que atualmente estarão infestados de ratazanas cegas. Um soldado da Escola Prática de Infantaria, ao entrar no terraço a caçar pombos com um colega, caiu de uma altura de 8 andares, diretamente para os canais dos esgotos. O colega não comunicou logo o acidente aos seus superiores, para não ser castigado. E umas semanas mais tarde, o corpo foi encontrado ruído pelas ratazanas. Obviamente que não foi atacado pelos ratos. Morreu, sim, daquela
queda absurda de 8 andares, porém não foi o caso das ratazanas. E agora fica a questão, será mesmo que as ratazanas comem pessoas lá dentro? Ou esse foi um caso à parte que aconteceu e eles não quiseram contar? Fica a dúvida aí, reflitam, ou pesquisem também, sei lá. O Sanatório de Monte Alto, mais conhecido na região como sendo o Sanatório de Valongo, trata-se de um edifício que foi aberto de modo a prestar assistências aos tuberculosos, uma doença que na época da sua abertura assolava os portugueses. Chegaram a estar lá internados 350 pessoas simultâneas, apesar da sua lotação inicial ser de 50 camas. Há vários relatos de pacientes que morreram lá de forma horripilante. Este sanatório esteve ativo de 1958 até 1975. Há um rumor de que este local ainda se tornou manter aberto como um lar de idosos. Contudo, diz que devido a relatos de maus tratos e abusos, o sanatório foi definitivamente deixado ao abandono. Após o seu abandono, ele foi pichado, vandalizado e prejudicado por uma série de incêndios na zona. Atualmente, estas ruínas são frequentemente ocupadas pelos interessados em jogar paintball. Contudo, apesar dos rumores e lendas associando fantasmas que são atormentados que ali passaram, práticas de rituais satânicos e tráfico de drogas continuam associadas a este local, que já foi explorado por várias equipes dedicadas ao paranormal. Então galera, o vídeo vai chegando ao final. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, vai aqui embaixo também, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhuma notificação dos nossos vídeos. Também não esquece de seguir aqui no Instagram, esse é meu Instagram, esse é o do Felipe. Lá a gente posta várias coisas que a gente anda fazendo no dia, que não tá tão interessante, mas vai ficar. Também não se esquece de ver nossos vídeos anteriores, já está aqui na tela, é só clicar aqui que você já vai ser direcionado pro vídeo. E também comenta aqui embaixo se você tem uma ideia de vídeo pra gente fazer de algum lugar que você conhece, tanto aqui, tanto em Floripa, pra gente gravar ou ir até lá e descobrir alguma coisa diferente. Esse é o Albuquerque Brothers e até a próxima.